Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abram suas Bíblias em João 13, capítulo de número 2. Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 2. Evangelho de João, capítulo 13, versículo número 2. Amém? Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, ele havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Jesus lhe disse: o que eu faço não sabes agora, mas compreenderás depois. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos nesta noite. Tu és a nossa força, a nossa vida. Tu és tudo em nós, ó Pai. Tu és a nossa suficiência. E nós cremos no Senhor e em Tua palavra. Ela que é a fonte, ó Deus, do nosso crer. É a Tua palavra, meu Deus querido, que nos faz andar em caminhos claros. É a Tua palavra que livra os nossos pés do laço do passarinheiro. É a Tua palavra, meu Deus querido, que nos dá a certeza e a garantia de que tudo aquilo que o Senhor prometeu irá ser executado em nossa vida. E meu Deus querido, o inimigo tem tentado, ó Deus, e provado muitos para que venham se desanimar, para que venham abrir mão, meu Deus querido, da fé, através, meu Deus querido, do desânimo, da perseguição, da mentira, de homens. Então nós pomos por terra, Pai, toda esta obra, meu Deus, nós destruímos, Senhor, todo este trabalho do inimigo, que tenta romper, ó Deus, a fé, que tenta, meu Deus, lançar por terra, Senhor, meu Deus, a fé dessas pessoas na Tua palavra. Nós pomos por terra em nome de Jesus, ainda que hajam perseguições, ainda que hajam tentações, todavia nós permaneceremos firmes na Tua palavra e no Teu querer. Então, meu Deus, venha ministrar, Espírito Santo, venha dirigir e orientar nesta hora esta palavra, a fim de que a nossa fé, a fim de que nossa vida espiritual venha crescer e assim venhamos estar plenos, completos e maduros, de crer no sobrenatural, no invisível, Pai, mas em Ti, Senhor, real Deus, que está em nosso meio e luta e peleja por nós. Cobre-nos com Teu sangue nesta hora e tem de nós misericórdia, Pai, porque dependemos plenamente de Ti. Assim nós oramos e pedimos, Espírito Santo, a Tua direção e a Tua voz nesta hora, em o nome de Jesus, e todos digam amém. Glória a Deus. Podeis se sentar em nome de Jesus. Versículo de número 2. Então, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, que o traísse. Irmãos, veja que isso não aconteceu da noite para o dia, e não foi algo que de uma hora para outra aconteceu no coração de Judas. Judas, na verdade, sofreu um trabalho e um trabalhar e um lapidar de alguns dias e talvez meses e quem sabe anos, para que ele traísse Jesus Cristo. Mas no momento a qual ele já havia colocado em seu coração de vender a Jesus e de entregá-lo pelas 30 moedas, isso já estava totalmente solidificado em seu coração. O pecado ele foi como uma raiz, uma semente lançada em uma terra, progredindo, se dissipando e lançando raízes e criando um corpo e crescendo, até que então isso fosse gerado através de um fruto de atitude, a traição completa e plena, totalmente plena, a ponto de que Judas o entregasse. Mas o que eu quero dizer aqui e fechar bem é que o inimigo trabalhou insistentemente para dominar os sentimentos, para desacreditar as palavras de Jesus para Judas. Este foi o trabalho dele. Então Judas foi infelizmente pego, surpreendido ou manietado, manipulado pelo diabo por não crer,
por causa das dificuldades que eles passavam, porque o ministério que Jesus Cristo propôs para esses discípulos não era nada fácil. Eles sofriam diversas molestações e tiravam sarro e brincavam com eles. Isso é de Jesus, ei, não sei o que, o teu mestre. Além das perseguições e todo o tumulto que viviam errantes. A Bíblia diz que eles viviam para cá e para lá. Então não era fácil, porque haviam perseguições, batalhas terríveis na vida destes homens. E Judas, então, através dessas perseguições e batalhas, então, nestes momentos de dificuldade, o diabo conseguiu achar um espaço para agir, para começar a destruir a fé na palavra que Jesus havia dito, ser o Messias, ser o libertador, ser luz dos homens, ser a vida, a ressurreição e vida. Enfim, ele havia visto Jesus fazer inúmeros milagres, a ressurreição de Lázaro. Mas o diabo começou, através de um trabalhar silencioso, justamente nas lutas e nas provas e perseguições, colocar no coração de Judas o descrédito. E ele foi aceitando, dia após dia. É muito verdade que ele também foi assediado por ser ladrão e roubar as ofertas que eram lançadas na cesta, no alforje. Mas ele, em primeiro lugar, ele foi pego com a tentação do não crer. Ele começou a não acreditar naquilo que havia sido pregado. E o primeiro passo é sempre esse: começar a entrar em dúvida, começar a não olhar para a palavra e olhar para aquilo que Deus disse que seria, e olhar para as suas promessas, e olhar para o seu amor, onde é descrito na Bíblia Sagrada. É o primeiro ponto, o primeiro passo para que o inimigo possa entrar e destruir e bagunçar toda a nossa vida. Porque é óbvio que Judas começou a não crer, e começou a se questionar: mas esse é o Cristo? Eu estou sendo perseguido, minha família está sendo ameaçada, por onde eu vou eu levo conversa, por onde eu vou tiram sarro de mim, eu sou motivo de piada. Me perguntam se esse é o Messias, o libertador, que revolucionaria o povo judeu, e ele não faz nada. Quando vai ver a lei que diz que é olho por olho, dente por dente, ele vem e diz não, ouviste olho por olho, dente por dente, não, se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Eu disse: que é isso, rapaz, esse Messias não é de nada. Então o diabo foi lançando sobre o coração dele a falta de fé na palavra. É onde ele começou a trabalhar, e foi onde Judas começou a ter certamente algumas, problemas de fé, problemas de continuar a seguir. Foi ali que começou o início para a derrubada dele. Então, na verdade, ele foi abrindo espaço para ser tentado. Todos nós somos tentados. Isso não é algo atribuído a quem tem mais força espiritual, ou para quem está mais fraco, ou para quem está mais tempo na fé, ou menos tempo na fé. A tentação é algo natural da vida cotidiana. Pode até ser uma pessoa que não é nem cristã, ele está lá levando a sua vida, aqueles célebres mornos da vida: não roubo, não mato, não fumo, não. O cara é um nada, ele é só uma ameba na sociedade, mas ele é um nada. Ele é tentado a roubar o caixa que ele trabalha, é tentado a trair sua esposa, ele é tentado. A tentação é algo natural. Todavia, nós não somos aqueles que somos tentados e somos derrotados, porque cremos na palavra. É ela que nos mantém em pé. Mas Judas não, começou a permitir que o inimigo lançasse em sua mente sementes, e uma delas, igual o joguinho de argola, para quem foi perder dinheiro lá no sítio, no circo, o cara, joguinho de argola, aquilo eu não sei, aquilo deve ter uma ilusão de ótica. O cara joga 300 argolas, acerta uma, e ainda ganha um negocinho de saco de cereal desse tamanho, sai feliz da vida. Gastou 50 para espingardinho, então, Piorou, é um fio dental que tem lá para você acertar. Mesmo que o chumbinho acerte, ele sai para lá e sai para cá, e assim vai. O diabo é assim, um enganador, astuto e sem vergonha. Bolinha de sábio, deixa para lá. Vocês já jogaram aquilo lá? Vocês compraram, Tem os negocinhos, você acha que é leve igual a latinha de refrigerante, e eles te dão um monte de meia com chulé amarrado numa meia fina, e você e os homens fortões vão lá e pegam, cai 2, 3. E eu, por curiosidade, a mulher: você me deu uma daquela, por favor, antes de eu jogar. Ela falou: deu na minha mão, pesadíssimo, nem mesmo com a bola de futebol talvez derrube tudo. E fora que a base é desse tamanho, Assim o diabo, ele tenta enganar. Mas veja, que somos tentados e podemos cair no erro dessa tentação, mas homens e mulheres de Deus não caem no erro da tentação, porque a palavra permanece lhe dando alicerces.
E este alicerce permanece pela palavra. E aí o ponto 3 dele, ele aceitou a tentação. Porque tudo aquilo que o inimigo lançou sobre ele foi algo que dia após dia foi corrompendo o seu coração, e ele começou a ponderar e diz: olha, não é que é mesmo? Está sabendo que realmente Jesus vinha para libertar, para fazer uma revolução, para reerguer o templo, e talvez alguém diz: Judas, você está seguindo esse Jesus que diz: olha, derruba o templo e eu reconstruirei em 3 dias. Jesus está falando do seu corpo, e a turma detonava ele, e ele foi dando lugar. E pessoas hoje em dia estão sendo vencidas pelo inimigo, porque falta fé, não em Deus, mas em sua palavra. Não em Deus, porque até creem de uma maneira assim, meio mística: Deus está comigo, tem alguns sinais, tem algumas coisas, ajoelham pela manhã, lê um versículozinho bíblico, são mais místicos do que crentes na palavra. E é a partir deste ponto que o diabo começa a trabalhar, porque nós teremos provas, e a prova e a luta, isso está na Bíblia que vai haver. Abra 1 Tessalonicenses 2, no versículo de número 13, o apóstolo Paulo está escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, ou o pessoal de Tessalônica, e ele realmente tinha muito prazer nesta comunidade, ou neste povo, porque eles eram extremamente abençoados, e pessoas de caráter, pessoas que estavam crescendo na fé. E ele nos mostra aqui pontos bastante importantes, pontos de fé, pontos que a palavra, ela é tentada a ser, o diabo tenta arrancar de nós essa palavra, descredibilizar, e justamente através da tentação e da perseguição, o inimigo tenta trazer isso para as nossas vidas, fazendo com que nós venhamos ou atrair a Deus, ou largar, deixar e andar por caminhos tortuosos. 1 Tessalonicenses 2, no versículo de número 13, Paulo diz assim, eu vou ler na Nova Linguagem: e existe outra razão pela qual sempre damos graças a Deus. Quando levamos a vocês a mensagem de Deus, vocês a ouviram e a aceitaram. Veja, Paulo estava feliz, havia vários motivos por ele estar feliz, mas ele coloca aqui que a felicidade dele também era ligada ao fato dele ter ido até os de Tessalônica, pregado o evangelho, e eles terem aceitado a palavra. Isso ocorre 70 e poucos anos depois de Jesus ter ido aos céus. Tempo depois ele escreve, mas ele está escrevendo a carta e dizendo: olha, estou feliz porque vocês ouviram o que eu falei. Não somente ouviram, mas vocês aceitaram, ou seja, vocês creram na palavra que eu disse. Aí ele diz: não aceitaram como uma mensagem que vem de pessoas, mas como uma mensagem que vem de Deus, o que de fato ela é. Deus está agindo em vocês, os que creem. Então ele está dizendo: eu não cheguei a falar com vocês com palavras persuasivas de homens. Eu não vim falar uma palavra de pregação a vocês como se fosse do intelecto, da capacidade de um palestrante. Eu não vim dar uma palestra, eu não vim falar de positivismo, eu não vim falar de, forças de pensamento. Eu vim falar para vocês uma palavra que vem de Deus. E vocês não aceitaram a palavra como se fosse da sabedoria, capacidade intelectual do homem, mas a palavra que é de Deus e que de fato ela é uma palavra que vem do Senhor. Então ele está dizendo que ficou feliz com isso, e que Deus estava agindo neles, os que creem. Para que a palavra de Deus haja em nós, nós precisamos crer. Amém, irmãos? Crer. Mas crer em que tempo? Crer só quando tem sol? Crer só quando tudo está ótimo? Crer só quando tudo vai muito bem? Crer quando ninguém nos persegue? Crer quando o dinheiro no banco está bem? Crer quando a saúde está boa? Será que o crer na palavra de Deus é somente em tempos positivos? Não. O crer na palavra de Deus, ela vai além dessas coisas, e ela nos faz crer além da morte, mesmo porque quando estivermos já mortos não precisaríamos mais crer, iremos vê-lo. Mas crermos até o limite, morte e vida. Mas não é crer em alguma coisa, é crer na palavra, e independente das circunstâncias que estejam nos cercando. E Paulo estava extremamente feliz com eles, porque eles estavam realmente com o coração ligados à palavra. Todavia, ele fala, versículo 15, ele fala: foram os judeus que mataram o Senhor Jesus, os profetas, e também nos perseguem. Eles desagradam a Deus e são inimigos de todos, e tentam até nos impedir de anunciar a mensagem da salvação aos não-judeus.
Então Paulo estava dizendo que haviam pessoas movidas, obviamente, pelo diabo, para impedir que a mensagem fosse pregada. Sabe, talvez você tenha fé, e a sua fé é extraordinária até que não tenha nenhum tipo de prova, até que o diabo não lhe tente em nada, até que o diabo não use alguém para começar a te perseguir e para impedir algumas coisas. É engraçado como a fé das pessoas é algo horroroso. Algumas pessoas são assim, elas têm fé, vêm à igreja, seu coração está firmado em Deus, a sua cabeça, a sua mente está totalmente focada em servir a Deus, ir à igreja, fazer aquilo que Deus pede, estar em todos os cultos, vem orar, ele vem para o estudo bíblico, ele lê Bíblia em casa, ele jejua, ele ora pela madrugada, quando está tudo certo. Porém, quando se levantam pessoas como essas, que eram pessoas que perseguiam e que impediam e que faziam total oposição ao que essas pessoas aqui de Tessalônica, Paulo e Silas tentavam, eles não abriram mão. Talvez você também não abra, mas existem aqueles que são tentados pelo diabo, pelas provas e circunstâncias, e abrem mão totalmente de buscar e servir a Deus. Então Paulo tinha uma preocupação com eles, e no versículo de número 17, o apóstolo Paulo escreve: irmãos, nós tivemos de nos separar de vocês por algum tempo. Estamos longe dos olhos, mas perto no coração. Sentimos muitas saudades de vocês e gostaríamos de vê-los outra vez. Então Paulo tinha tanto desejo ele estava em Atenas, ele tinha tanto desejo de ver o pessoal de Tessalônica, mas ele não podia. Ele queria ver, porque tem uma coisa extremamente deliciosa, é você conversar com alguém que entregou a vida para Jesus, a qual você deu a palavra, que você orientou no caminho do Senhor, e você vê que esta pessoa é fiel, ela é firme. O cara está morrendo, está destruído, e ele está firme. Saiu uma propaganda indecente de um desodorante, que eu não sei o nome, de cabra macho, vai fazendo propaganda, misericórdia. O cara vai levar não sei o que para a mulher, o caminhão, quem viu? Aí, muito bem. Então, como é pouco, eu vou fazer propaganda. Camarada vai levar, não sei se é vou colocar um refrigerante para a mulher numa taça, e ele vai passando na estrada, o caminhão bate nele, ele vai para a floresta, desce uma cobra nele, aí o jacaré pega o pé dele, continua andando, passa num lago e as piranhas comem ele, e a hora que ele sai do lago, ele está com a pelvis e todo o esqueleto, é que ele está em cima e ele serve a mulher. Quer dizer, isso é cabra-homem. E é quase assim o cristão de verdade. A prova está pegando, as coisas estão amassando, o inimigo está perseguindo, o inimigo está tentando parar você e parar a mim, nos parar, mas nós não paramos porque nós cremos na palavra. Não para. Tem cristão que leva uma ferroadinha de abelha, a prova é uma ferroada. Ai, Deus me abandonou. Como que pode? Olha aqui, a minha dor, a minha luta, a pessoa me persegue. Isso não é nada. Paulo fala assim: homens que não foram dignos do mundo tê-los, foram cerrados aos meios, foram lançados para os leões comerem, foram mortos, decapitados, a qual o mundo não era nem digno de ter. Você já pensou ser cortado ao meio, ver seus filhos comidos por leões e assim por diante? Mas Paulo está mostrando que ele tinha desejo de lá ver aqueles homens que aceitaram a fé e permaneciam firmes, mesmo debaixo de intensa prova. Falou: olha, o meu prazer era ver vocês, eu queria ir ver vocês, mas não dá, não tem jeito. Não havia internet, não havia WhatsApp, não havia nada, só havia os mensageiros, os correios, e ele estava querendo ir. Mas a Bíblia fala algo interessante. No versículo 18, por isso quis ir até vocês fazer uma visita, pelo menos eu, Paulo, quis fazer isso mais de uma vez, e dizem na outra tradução, pelo menos 2 vezes ele tentou ir. Aí diz a palavra, o seguinte: mas Satanás não nos deixou. Veja que o diabo o impediu. O que foi esse impedimento? Não sei. O diabo pode ter colocado problemas, o diabo pode ter colocado pessoas, o diabo pode ter feito, sei lá, uma enchente, eu não sei. Mas o fato é que ele não pôde ir vê-los. Agora, por que é que Paulo também estava com vontade de ir vê-los? Paulo demonstra uma coisa interessante aqui, muito interessante, porque ele queria vê-lo de tanta maneira, de qualquer maneira, mas ele não foi vê-los, mas ele envia Timóteo. Ele falou assim: bom, se não está dando certo comigo, eu vou estrategicamente fazer uma outra coisa. Eu não vou, mas vou pedir para o Alex ir, quem sabe, né? Como diz o outro, a artilharia está para mim, eu vou ficar combatendo aqui, então vai você por trás lá e faz. E deu certo, muito certo. E aí no versículo seguinte diz: afinal, quando o nosso Senhor Jesus vier, vocês e ninguém mais são de
modo todo especial a nossa esperança, a nossa alegria e o nosso motivo de satisfação diante dele pela nossa vitória. Tem aí que diz o nosso orgulho. Paulo tinha orgulho dos cristãos de Tessalônica. Paulo tinha orgulho, não é orgulho tolo de ser prepotente, mas dizer, mas que abençoado esse povo que debaixo de luta, de pressão e de batalhas permanece firme. Mas na verdade Paulo queria ir lá para vê-los, para matar a saudade, mas Paulo tinha uma preocupação maior. A preocupação era de que se o inimigo não tivera tentado eles de uma forma tão forte, que eles poderiam ter abandonado a fé. E olha o que diz aí no capítulo 3, então não podemos aguentar mais sem ter o que, irmãos? Diz aqui, notícias de vocês. 3, verso 1, pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas, mas ele enviou alguém. Eu não suportei mais, ele diz, né? Então, por isso Silas e eu resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar a vocês o nosso irmão Timóteo. Ele tem trabalhado conosco no serviço de Deus, anunciado o evangelho de Cristo. Nós o enviamos para animar e ajudar vocês na fé. Paulo estava preocupado com a fé deles, porque não tinha meio deles saber como que esse povo que havia sido evangelizado estava. Falou, então ele quis ir, não pôde, mandou Timóteo. Timóteo vai lá e prega a palavra, não existia nenhum método, não havia nada material para ele entregar, nem mesmo uma varinha de condom, nem mesmo uma espada de São Jorge, nem um sal grosso, nem um trevo de 4 folhas, nada que Paulo pudesse dar para Timóteo levar, nada. Simplesmente ele queria enviar Timóteo a fim de que eles tivessem mais fé, para que eles então recebessem a palavra, para ter ânimo e para que a fé fosse então elevada, a fim de que ninguém fique desanimado por causa das tribulações, na minha diz, perseguições. Eu estou enviando Timóteo para vocês, para que a fé de vocês fique firme na palavra, e para que vocês não se desanimem quando vier tribulações e perseguições, porque se ele estava mandando alguém, isso é sinal claro e óbvio que as tribulações e perseguições viriam, óbvio, é óbvio. Paulo estava preocupado que aquele povo que recebeu somente um bocado de palavra, ele teve que se afastar, e que não havia nenhum pastor ou alguém que representava o apóstolo e discípulo. Ele ficou preocupado que esse povo caísse na fé, que o diabo detonasse a fé deles com as tribulações. Então ele avisou Timóteo, vai lá e prega mais a palavra, dê testemunho, fortaleça esse povo, porque senão o diabo vai destruí-los. E infelizmente hoje em dia isso ocorre. Se a gente traz para hoje, tem pessoas que quando passam por uma tribulação e prova, Deus, ele não quer nem saber de Deus. Um indivíduo, eu vou falar outra coisa, o indivíduo, ele prefere, não, vou sair da igreja, vou para o mundo, vou aprontar, Deus não me olhou. Que é isso? A Bíblia está mostrando que isto é natural, mas que a vitória virá, porque Deus é fiel. Se permanecermos na fé, na sua palavra, então a vitória virá, não importa o que o diabo fizer, e nem a tribulação, e nem homens, nem qualquer outra coisa que venha contra nós, fará com que nós venhamos abandonar a Deus, e Deus jamais nos abandonará, amém? Então veja, aí ele diz no versículo 3, a fim de que ninguém fique desanimado por causa da perseguição, vocês mesmos sabem muito bem que elas fazem parte daquilo que Deus quer para nós. Que é? Tem gente te riscando essa parte da Bíblia, Irmãos, parte da tribulação faz parte daquilo que Deus quer para nós, a luta, a batalha, fortalecimento, levantar peso. Filho, ninguém tem músculo não, se não ficar levantando peso, ninguém perde peso se não fechar a boca, e assim é a batalha da vida. Esses dias quase tirei foto de uma plaquinha, ai que legal, dá para comprar esse negócio e colocar. Eu falei, não, é melhor não, porque tem um trevinho de 4 folhas, se me lembrar bem eu vou tentar, mas é bem bonitinho a placa, simpatia para ganhar dinheiro. E aí estava lá, primeiro, acorde bem cedo. A pessoa deve ficar louca, né? Primeiro, acorde bem cedo. Segundo, tome um bom banho. Terceiro, vá trabalhar. Irmãos, vencer batalhas. Fique firme na palavra, busque a Deus, seja fiel, seja santo, ande com Deus. Terá provas, mas será vencedor. É natural, mas vem a batalha e vem a prova, o cara já vira uma lesma com sal, já se derrete. Já é nada, a vida dele acabou. Então assim,
Nós temos que entender que é uma sequência, que é um fato, que é algo normal. O inimigo tenta perseguir, colocar pessoas, tentar fazer algo contra nós, mas Deus, na verdade, conhece tudo. Verso 4: pois quando estávamos com vocês, nós os avisamos que iríamos ser perseguidos, e como vocês sabem, isso aconteceu mesmo. Paulo foi lá e pregou, não é as pregações de hoje não. Vitória, o iate, o dinheiro, o dólar, a conquista, determina, profetiza, você vai ganhar, você vai enriquecer, você vai curar, você vai tudo. Oxe, se Paulo viesse pregar em algumas igrejas hoje, acho que ele era linchado, levava cadeirada e bibliada e tinha que sair correndo, porque quando ele foi para Tessalônica pregar, ele diz: olha, Jesus é bom, ele cura e salva e liberta, ele é o Messias, ele veio para destruir as obras do diabo, ele veio para restaurar, para fazer isso, aquilo, aquele outro, mas segura aí, porque vai vir muita pancada, vai vir muita perseguição, pessoas virarão contra você, os seus familiares te perseguirão e tarará. O cara, que pregação é essa? O cara, Jesus veio fazer isso, trazer bênção, mas eu vou ter perseguição. Vai, e eles aceitaram, como eu mesmo já havia dito. Paulo já tinha pregado dizendo que haveria de serem perseguidos, como vocês sabem, isto ele já tinha falado. Por isso não pude aguentar mais, sem ter notícia de vocês, enviei Timóteo para saber como vai a fé que vocês têm. Paulo está preocupado para ver se a fé dele estava firme ou não. É que eu tinha, na minha tradução aqui, medo de que o diabo estivesse tentado de tal modo que todo o nosso trabalho ficasse inútil. Qual era o medo de Paulo? O medo de Paulo era o diabo ter posto a maior pilha neles e eles começassem a ser como Judas foi. Não olhar para a palavra e para a promessa, e agora começaram a se afastar, porque se levantaram pessoas, porque se levantaram provas, porque se levantaram tribulações, a qual o diabo trabalhou. Então veja que aí é a queda do homem, e aí são as ações desajustadas do ser humano, que tem Deus, e por não ter fé, começam a aceitar a palavra. É engraçado, começam a crer na maldição, na palavra do diabo, mas não creem na palavra de Deus e na palavra da bênção. Tem facilidade de acreditar na derrota, na destruição, no mal, no negativo, e tem dificuldade para acreditar naquilo que Deus colocou na vida deles. Agora, verso 6, Timóteo já voltou. Até aqui, irmãos, Paulo estava ainda fazendo uma carta, e aí ele conclui um outro pedacinho, diz assim: agora Timóteo já voltou, porque até então Paulo ainda estava apenas pensando como o pessoal de Tessalônica estaria. Porém, quando Timóteo volta, ele diz assim: ele nos trouxe boas notícias a respeito da fé que vocês têm em Deus e de todo amor que vocês têm um pelos outros. Ele nos contou que vocês sempre lembram de nós com carinho, que tem tanta vontade de nos ver como nós temos de ver vocês. Assim, irmãos, em todas as nossas dificuldades e sofrimentos, o que nos animou foi a fé que vocês têm. Então veja, irmãos, eles não caíram na fé e nem foram derrotados, porque mantiveram a sua fé na palavra. É a diferença. Paulo ficou com aquela agonia de receber uma notícia. Paulo ficou naquela expectativa de saber, não é se eles tinham ido, por exemplo, pecar e coisa e tal, que é um outro problema, mas Paulo estava muito mais preocupado com a violência a qual o inimigo poderia ter, talvez tirado o pensamento deles da palavra, porque através deste ardil que o diabo trabalha, de arrancar o entendimento e a fé na palavra, é que ele pode derrubar pessoas. Por isso Paulo fala: eu tive medo, eu tive preocupação de que o diabo tivesse tentado de tal modo que todo o meu trabalho, o dele, o de Silas, tivesse sido em vão. Então veja, irmãos, muito cuidado. O que você tem escutado, o que você tem ouvido, o que você tem lido na palavra, guarde na sua alma, em seu coração, em sua vida, para que em tempo algum o diabo possa colocar em você a descrença, mas que você tenha fé e você vai vencer e permanecer, e o diabo não vai vencer na sua vida, não vai vencer nos teus projetos, seus caminhos, porque o que Deus falou, Ele é fiel para cumprir, em nome de Jesus, amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus, nós vamos orar, e nós vamos buscar este Deus, e buscar essa fé, e buscar essa direção.
não importa se existem perseguições, se existem homens, se existem demônios, se existem circunstâncias, o que o inimigo possa tramar e fazer para que a nossa fé venha a ser destituída e que nós venhamos pecar como Judas pecou, porque não teve fé e o diabo trabalhou em seu coração. Não importa, porque a minha fé está em Deus, está em sua palavra, e o diabo não terá domínio e nem força em minha vida, porque eu creio em Deus e creio em todas as suas promessas. Pode vir a tribulação, Paulo disse, eu disse que a tribulação viria, e realmente ela veio, porque eu já havia dito, mas não teve problema. Esse povo venceu e triunfou, e a palavra de Deus se expandiu, e homens e mulheres do Senhor venceram, e nós também venceremos. Precisamos crer nesta palavra. Não podemos crer quando o inimigo traz tribulação e prova, que essa tribulação e prova vai ter vitória sobre nós. Não podemos, nós precisamos crer que a palavra de Deus já nos falou e já nos mostrou que a vitória é nossa, pelo sangue e pelo nome de Jesus. E aí nós permanecermos firmes e a vitória virá, e a nossa fé não se abalará. Não é porque há pessoas que se opõem, não é porque o inimigo vem, não é porque lutas vêm, que nós abrimos mão do nosso Deus. Não abriremos mão do nosso Deus. A nossa fé, ela é invisível, sobrenatural, mas real, mais real do que eu e você é o nosso Deus e sua palavra. O diabo não terá este domínio e não poderá vencer e fazer a nossa fé naufragar. Ainda que as provas e as lutas venham, nós não, de forma alguma, abriremos mão desta fé. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te adorar, porque a tua palavra, ela é viva, porque ela é eficaz, porque a tua palavra é o martelo que esmiuça a penha, porque a tua palavra é escudo e broquel para aqueles que nela confiam. Ela é luz, ó Deus, que ilumina. Meu Deus, a tua palavra é tudo para nós. Tu és o verbo, meu Deus, tu és tudo. A essência do Senhor está em tua palavra, e fiel é esta palavra, e tu vela por ela para que ela se cumpra. Meu Deus, não cairá nada, nem mesmo uma vírgula, nem mesmo um tio. Tudo se cumprirá, Pai, porque tu és fiel. Tu não é homens para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tu és Deus. Então, meu Deus, nós cremos em toda a sua palavra. Nós cremos no que foi dito, nós cremos no que está escrito, em cada uma destas promessas, em cada uma dessas profecias, em cada um desses dizeres. Tudo que está escrito nós cremos. Meu Deus, que venhamos nos fortalecer nesta noite, meu Deus, em crer em tua palavra, ainda que tudo esteja errado, que na nossa visão, ó Pai, pareça talvez perdido, desiludido, que não há mais formas, ainda morto. Nós creremos além da própria esperança, porque tu és o Deus que faz milagres extraordinários, a qual não podemos compreender, a qual não podemos entender. Milagres, ó Deus, que foge à capacidade do homem compreender, nem a ciência, nem homens, nem intelecto podem saber, porque tu és, ó Deus, um Deus tão poderoso, magnífico e glorioso. Por isso nós cremos em tua palavra. Meu Deus, afasta de nós toda incredulidade, afasta de nós, ó Deus, tudo aquilo que tenta nos persuadir a não acreditar. Em o nome de Jesus, nós repreendemos toda obra do diabo que tenta, Pai, minar a nossa mente, a nossa fé. Nós ordenamos agora que saia em o nome de Jesus, que venhamos ser exercitados na fé, como um bom atleta que corre dignamente para alcançar o prêmio. Uns, ó Deus, para um prêmio que é uma medalha, que é um prêmio, meu Deus, material, mas nós corremos para alcançar, meu Deus querido, a coroa da vida, a coroa da glória, a tua presença em nós. Cobre-nos com teu sangue, opera em nós o teu poder, ó Pai, e o teu favor, porque dependemos de ti em tudo, ó Pai. Somos insignificantes, não podemos nada, não somos nada, mas o Senhor em nós, ó Pai, é esperança de glória. Então age em nossas vidas de maneira poderosa e sobrenatural, ó Pai, sobre cada um que aqui está, que possa viver o sobrenatural da fé em tua palavra, para vencer doenças, para vencer problemas, para vencer a depressão, para vencer, meu Deus querido, enfermidades e guerras e pelejas e dificuldades. Que vivam o sobrenatural da fé em sua palavra. Em o nome de Jesus nós oramos e pedimos a tua presença sobre nós. Em gratidão agradecemos todas as coisas em o nome de Jesus, e todos digam amém e aplaudam o Senhor bem forte. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia.
Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, amanhã às 19h30, nós teremos a Único 2014, apresentação única dos meninos aí do Megafone. É o lançamento, né? Acabei não passando, do novo CD que se chama O Amor Venceu. Tá. O Felipeto, cadê você que eu te vi? Não sei aonde. Está aqui. Você conseguiu colocar o clipe? Está o clipe lá, já, o Felipeto já disparou para você ver o clipe dessa música. Muito linda, adoração, louvor. O irmão Silva vai estar ministrando uma palavra. E vai ser uma grande bênção para nós, tenho certeza. Então veja, eles vêm para adorar a Deus e para trazer uma palavra aos nossos corações. Está imperdível, de bebê a idoso, vai ser uma noite para que nós possamos adorar ao nome do Senhor. Então, por favor, irmãos, você principalmente que é da igreja, que está aqui, não se atrase, a gente vai forçar para iniciar no horário correto. Venha um pouquinho antes, né? A água será vendida ao valor absurdo astronômico de R$1, se não me engano. É isso mesmo, irmãos? É R$1, sei que é muito caro, mas aqui desorganiza, vem muita gente e dá aquele fluxo e tromba, fica uma maravilha. Então, não é nem captação de recursos, nada, é simplesmente para fazer um repasse. Então, você traga essa grana alta aí, tá? O que mais? Manda aí, irmãos. Então, amanhã, 19h30, grande evento. Para você que não conhece eles, vale a pena, eles forem indicados troféu, sei lá como é que é o nome lá da Globo. Hã? Promessas, esse é uma frieira, né? Troféu Frieiras, lá, portanto, acabou. Mas eles são adoradores, homens de Deus, e estarão aqui amanhã para a glória do Senhor, para adorar e exaltar o nome do Senhor. Olha, irmãos, amanhã nós não temos o estudo bíblico para a igreja, entenda bem, irmãos, né? Eu sei que é muito difícil, quem vai ver no estudo amanhã cedo, coisa e tal, mas vai ter o estudo bíblico para aqueles que estão fazendo o curso para batismo e para membrar, tá? Se você vem do estudo bíblico e quer vir assistir, está convidado, mas amanhã só teremos o estudo para quem vai se batizar e para quem vai membrar, tá? Portanto, o estudo bíblico lá do Pentateuco nós não teremos, apenas para aqueles que irão descer as águas e membrar. Caso você queira vir, está tranquilo, você pode vir sim em nome de Jesus. Mas 9h, então amanhã estudo normal, tá? Para quem vai batizar e membrar. Segunda-feira, reunião de oração às 20h, você vem orar e buscar o Senhor. E às 19h nós temos a aula de canto e ensaio do coral para quem quer aperfeiçoar aí o seu louvor a Deus e cantar no dia da Santa Ceia, adorando ao Senhor, estão convidados. Jesus, água da vida. Amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus?